Seja muito bem-vindo nessa aula em que a gente vai falar sobre gerenciamento de estresse. Eu vou dar uns minutinhos aqui para as pessoas chegarem, mas não dá para esperar muito não, porque a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa importante para falar aqui e a gente vai nessa aula descobrir como é possível você mudar a sua vida, o seu estilo de vida, de modo a que você seja capaz de manter a calma no meio do caos, né? Manter o foco no meio das distrações, sem perder a cabeça, sabe? Poder responder claramente quando você estiver num dia lotado, poder estabelecer as prioridades em cada momento do teu dia. Isso é super importante, não perder de vista o que é importante na tua vida, sabe? A gente vê mais e mais um número imenso de pessoas que vive consistentemente em situações que não vê saída, sabe? E acaba permanecendo por anos, às vezes por décadas, naquela situação em que você fica deprimido todo domingo no final da tarde, sabe? Ou viver sobrecarregado, só cuidando dos problemas do dia a dia e não tem espaço para você, sabe? Não tem espaço para ver se você está sendo quem você quer ser mesmo, sabe? Ser tomado pelas circunstâncias, atropelado pelo tempo. É sobre isso que nós vamos falar, tá? Como você pode sair desse emaranhado em que às vezes a gente se vê na vida. Tá bom? Eu sou Ana Kanner e eu dirijo o Fluir, e nos meus 30 anos de experiência como psicóloga, eu venho ajudando a mudar a vida das pessoas, trazendo para o mundo real, para a prática mesmo, a integração dos conhecimentos da ciência, da neurociência, da psicologia e de mindfulness. Eu te convido, então, para ir lá na tela do meu computador, nós vamos já começar a aula online. Então, aqui estamos. Gerenciamento de estresse, ou o poder do gerenciamento de estresse. Sabe que a palavra poder é muito apropriada aqui. O que a gente ganha é poder, é liberdade de poder ver mais opções na vida, de não ser dominado pelas situações. E o que eu vou ensinar para vocês é o mesmo que eu ensinei para tantas pessoas, é o que eu ensinei para a Patrícia, que realmente mudou o modo como ela lida com os estressores na vida, com mais foco, com mais concentração. Gerenciar o estresse é essencial para os dias de hoje. Vários estudos, esse é um dos exemplos, que mostrou que pessoas com melhor capacidade de gerenciamento de estresse são mais otimistas. E a gente sabe o quanto o otimismo está relacionado comprovadamente com o sucesso. Gerenciar o estresse, então, nos deixa mais otimistas e também com menos ansiedade e menos depressão. E você vai ver que tem modos muito mais fáceis de gerenciar o estresse sem ficar doente, sem ser tomado pelas emoções, sem necessariamente viver dando respostas impulsivas para situações, falando sem pensar, com menos arrependimentos, né? Você vai ver que você pode tomar decisões, sejam as grandes decisões ou as decisões pequenas do dia a dia, com mais sabedoria. E por que é importante a gente aprender isso hoje? Porque a maioria de nós cresceu com a ideia, e as pessoas falam mesmo, né? Eu sou super estressado, eu sou muito ansioso, ou eu ouço muitas pessoas falarem, eu tenho tendência à depressão, porque eu tenho antecedentes na minha família, e aí eu fui criado assim, então. E não. Hoje a ciência nos mostra que, primeiro, a herança genética não é determinante para desenvolver uma patologia. Ela tem um papel menor do que a gente imagina.
E os novos conceitos da neurociência nos mostram uma coisa que é fundamental você saber. Presta bem atenção. O modo como você foi até hoje, você pode modificar. O nosso cérebro é maleável. Você está a todo momento moldando o seu cérebro. Com tudo que você faz, com tudo que você pensa. A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Mas o que eu quero que você lembre é que quem você acha que você não é fixo, você pode mudar. O mundo mudou, não tem mais cabimento pensar em uma estrutura de personalidade permanente. E você sabe disso, você pode começar a fazer as mudanças. Eu posso dizer isso porque eu acompanho tantas transformações na vida das pessoas, transformações grandes que deixam de ser reféns dos acontecimentos, sabe? Mudaram a chave mesmo. Mudaram completamente o modo de se sentirem, o modo de agirem na vida, sabe? Deram a volta por cima. E hoje são capazes de superar os obstáculos com, gente, muito mais força do que antes. Viram que eles podem ser muito mais fortes do que eles imaginavam, sabe? Pessoas que aprenderam a trazer para a vida formas muito mais simples, mais sábias, mais saudáveis, mais produtivas de lidar com as situações de estresse que eu e você também enfrentamos inevitavelmente no dia a dia. Né? Mudar mesmo o modo como a gente encara as circunstâncias, como a gente encara a nós mesmos para o resto da vida, sabe? E eu tenho certeza que quando você incorporar esses conceitos e começar a fazer as suas transformações, esse vai ser um divisor de águas na sua vida também. Essa aula é dirigida para as pessoas reais, que querem fazer transformações reais para uma vida mais plena, para uma vida mais livre, para uma vida mais feliz. Para as pessoas ocupadas do mundo real. Deixa eu te contar por que eu estou aqui te oferecendo essa aula. Nesses meus 30 anos de experiência clínica, eu passei a maior parte desse tempo trabalhando com médicos. Eu fui vendo a imensa quantidade de pessoas que chegam no consultório médico buscando soluções para insônia, ou por não estar suportando os altos níveis de estresse que eles vêm enfrentando na vida. Em geral, os médicos oferecem aquilo que eles podem. O máximo que eles podem oferecer. E eu sempre me perguntei como que a gente podia trabalhar juntos, sabe? Como que eu podia ajudar esse profissional a poder ajudar mais os seus pacientes? Qual é o melhor que eu posso oferecer para essas pessoas que chegam buscando ajuda? O que eu via é que as pessoas, na tentativa de aliviar um sofrimento, se viam adotando soluções que, na verdade, deviam ser soluções pontuais, mas eles acabavam consumindo ansiolíticos e as mais variadas medicações por anos, por décadas, com soluções que, de fato, aliviam os sintomas, mas são só parte da solução. E aí eu queria encontrar formas de trazer soluções mais sustentáveis para as pessoas. Porque como eu acompanhava sempre as atualizações científicas, eu achei que essas respostas, sabe, nos novos conceitos da neurociência. Eu acompanho as atualizações científicas há décadas dos centros de pesquisa mais respeitados do mundo. Aqui tem até uma foto da McGill University, onde eu tive oportunidade de ficar lá um tempo. Lá atrás na história, essa é a biblioteca. Mas desde aquela época eu fui vendo que foram havendo no meio científico descobertas que são verdadeiros divisores de água, são altamente disruptivos. E quando forem incorporados nos conhecimentos de todos nós vamos mudar completamente o nosso estilo de vida, o nosso modo de pensar as nossas vidas, as nossas ações,
o modo da gente tomar as nossas decisões. Mas para que isso aconteça, isso leva tempo e eu quis encurtar isso, eu quis trazer isso para vocês. Porque até chegar no conhecimento de todos, demora às vezes décadas, porque eu vi que a maioria das pessoas, para todo mundo em geral, não é tão óbvio como era para mim. E por quê? Porque muito pouca gente acompanha esses novos resultados nas revistas científicas, né? E nem dá também para ler, né? Muito pouca gente fica sabendo. Se for ver as publicações científicas, em primeiro lugar, tem muita coisa. Como que você vai diferenciar os estudos sérios daqueles que não são confiáveis, né? Na verdade, existem métricas de replicabilidade, de confiabilidade dos dados, de você avaliar o modo como o estudo é planejado, é conduzido, o modo como os dados são obtidos, como os dados são interpretados. E para a imensa maioria das pessoas, como que dá para avaliar isso, né? Em segundo lugar, as publicações em si são indecifráveis para quem não é do meio científico, né? E aí o que acontece? Por isso que a imensa maioria das pessoas não fica sabendo das descobertas, vai ficar sabendo daqui a décadas, quando isso chegar no senso comum. E eu fui entrando em contato com os outros pesquisadores, fui revisando os estudos mais importantes, dos centros mais respeitados, e eu vi que tem muita gente também pesquisadores alertando sobre a importância de se utilizar esses conhecimentos da neurociência como base para se desenvolver métodos para que as pessoas reais, na prática, mudem os seus estilos de vida, no sentido de construírem cérebros mais poderosos, vamos dizer assim. Eu queria que todo mundo soubesse como é possível ver um mundo diferente. Eu vi os estudos mostrando que os resultados de treinos mentais podem ser muito rápidos. Eu via que tinha práticas, tinha treinos mentais, que são mais apropriados para redução de estresse do que outros, e as pessoas não sabem, né? Esses são, aliás, os que eu uso com os meus alunos, mas o público em geral não sabe disso. Então, depois de tantos anos atendendo as pessoas em psicoterapia individual, em pequenos grupos, eu decidi, sabe? Eu resolvi ampliar e traduzir para vocês esses conhecimentos para que todo mundo mesmo possa aplicar em suas vidas, encarar suas vidas de modo diferente e viver muito melhor. Que afinal é isso que é o objetivo maior de todos nós, né? E é o que eu venho fazendo, essa mescla, ajudando a mudar a vida das pessoas por meio da integração dos conhecimentos da ciência, da psicologia e de mindfulness, trazendo para a prática, trazendo para o mundo real. Porque a gente sabe que por maior que sejam os problemas que nós estamos enfrentando, a gente tenta dar o nosso melhor e mesmo assim a gente tenta fazer contorcionismos, né? E a gente torce para que a gente esteja colocando todas as nossas energias nas coisas certas. Mas a grande verdade é que, na maioria das vezes, a gente gasta a maior parte do nosso tempo, da nossa energia, resolvendo os problemas do dia a dia. E a gente, às vezes, não tem nem como pensar em parar, fazer uma pausa e se perguntar mesmo, sabe? Eu tô sendo essa pessoa que eu quero ser, esse pai, essa mãe, esse profissional, esse amigo que eu posso ser, sabe? E mesmo com relação a problemas e situações de vida, a gente passa anos, décadas sem poder parar, porque simplesmente não dá para parar, às vezes. E a gente, talvez se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente teria que fazer mudanças que podem ser bem difíceis, né? A gente vai deixando o tempo passar na vida, né? Porque eu sei o quanto é difícil a gente mudar.
Só que o que acontece é que se a gente vai deixando o tempo passar, chega um dia mais cedo ou mais tarde que você pode se dar conta que o tempo passou e que você não viveu o que você queria. E isso me fez decidir ajudar mesmo as pessoas, estar com as pessoas, sabe? Nesse caminho, estar junto, ensinar como que a gente pode viver os acontecimentos, experienciar a vida sem ser tomado pelas avalanches de preocupações, sem ser devorado, atropelado pelas circunstâncias, pelas emoções e mais ainda, ensinar como você pode viver de um modo que você possa olhar para a vida tendo a todo momento, em tudo que você faz, nas pequenas e nas grandes ações, nas pequenas e nas grandes decisões, ter a certeza que você está no caminho certo, saber a todo momento o que é importante para você. Então, nós vamos ver como você pode adotar gradualmente, consistentemente, um estilo de vida que te permita viver com mais consciência, com mais clareza, criar esse espaço dentro de você para que você possa andar com a certeza de que você está no caminho certo, de verdade, sabe? Para que você consiga saber como lidar bem melhor com o estresse, ter mais paz, ter mais calma, poder dominar melhor as suas emoções, com menos ansiedade. E para que eu consiga me explicar melhor, a gente vai dividir essa nossa aula em 3 pilares, tá? Primeiro, a gente vai falar o que o estresse pode causar. O que ele faz com você? Depois a gente vai falar sobre os mecanismos de estresse, como que você funciona com o estresse. Para a gente poder depois ver como que a gente pode gerenciar o estresse. A gente não tem como gerenciar aquilo que a gente não conhece. Por isso, primeiro a gente tem que passar por essas 3 fases. Talvez uma das coisas mais importantes que você deva saber é que quem você foi até hoje não te define. Não vai definir como a tua vida pode ser a partir de agora, tá? E isso é muito importante, porque o que a gente pensou que eram antigamente, a gente pensava que eram qualidades fixas, são na verdade habilidades que a gente pode desenvolver. Todos nós temos a capacidade inata de desenvolver as habilidades para lidar com tudo o que a gente tem que lidar na vida, tá? Isso já vai ficar muito claro para você. Fica aqui comigo. Essa capacidade que a gente tem, a ciência chama de neuroplasticidade. O cérebro é maleável, nós estamos o tempo inteiro moldando o nosso cérebro. E como que a gente molda o nosso cérebro? A gente molda com tudo o que a gente faz e tudo o que a gente pensa. A gente molda o nosso cérebro dependendo da onde a gente dirige a nossa atenção. Veja só a importância disso. A gente pode mudar intencionalmente o nosso cérebro, treinando a nossa atenção. Eu vou te mostrar porque isso é importante para a gente mudar a nossa experiência de estresse e a nossa experiência de ansiedade, tá? E sobre isso, tem um conceito que é importantíssimo, tá? A atividade mental muda o nosso cérebro, muda a estrutura, muda a função do nosso cérebro. E fica comigo porque nós vamos falar mais para frente de como você pode e deve treinar a tua atenção. Eu digo sempre que o nosso cérebro foi feito e projetado para priorizar a nossa sobrevivência.
Se a gente quer viver bem, se sente bem, ser feliz, a gente precisa fazer um treino mental. Vamos lá. Para reduzir o estresse e a ansiedade, você primeiro precisa saber o que o estresse faz com você. Quais são as consequências do estresse? A gente, como eu falei, a gente só pode gerenciar aquilo que a gente conhece, né? E com relação ao estresse, o Brasil continua sendo o segundo país no mundo campeão. A gente vive um índice altíssimo de burnout. Já vou explicar o que é burnout e de depressão também. Burnout é uma síndrome que acontece por causa de estresse crônico no ambiente de trabalho. Estresse que não foi administrado muito bem, tá? E se caracteriza por 3 elementos: uma sensação de esgotamento, sentimentos negativos relacionados ao trabalho e uma performance reduzida. Também ninguém é de ferro, assim, com esse nível de estresse, fica difícil a gente ter o melhor da nossa performance, né? Quais são as principais causas do estresse? Esse é um levantamento americano, nós não somos diferentes. Pressão no trabalho, questões relacionadas a dinheiro, questões relacionadas à saúde, relacionamentos, acontecimentos no relacionamento, divórcio, perder a pessoa, ou coisas menores, mas igualmente estressantes, tá? São os principais, tá bom? Sintomas causados por estresse são sentidos por mais de 70% das pessoas, de modo regular. As pessoas que falam que elas percebem sinais físicos de estresse são, em geral, fadiga, dores de cabeça, mal-estar no estômago, tensão muscular, mudanças de apetite e por aí vai. E tem também os sintomas psicológicos, né? Que são irritabilidade, raiva, sentir nervoso e também falta de energia e um que a gente chama de labilidade emocional, uma vontade, às vezes, de chorar muito frequente. Isso não precisa necessariamente acontecer com todo mundo, tá bom? Mas são os sintomas mais comuns. O estresse pode desencadear ou agravar várias condições patológicas, tá? Inclusive a depressão. O estresse afeta a nossa imunidade, afeta o nosso sistema hormonal, cardiovascular, gastrointestinal, e o estresse tem um efeito bastante destrutivo no sistema nervoso central, tá? Ele muda, causa alterações estruturais em várias partes do cérebro e alterações na função que afetam memória, afetam aprendizagem. Porém, muito interessantemente, vários estudos mostram que o estresse nem sempre afeta a memória. Em algumas situações especiais, o estresse pode até melhorar a memória, melhorar a performance. Vocês já viram aquela situação daquelas pessoas que no momento de muito estresse fazem coisas que não sabem da onde tiraram a força para aquele momento, né? Aquela pessoa que consegue correr, consegue pular de alturas para salvar a vida, uma coisa impressionante, né? Então isso também pode acontecer. E uma coisa que a gente tem que lembrar, que é muito importante, que os efeitos adversos do estresse não são necessariamente permanentes, tá?
A sensibilidade aos estressores variam de pessoa para pessoa. Uma coisa que é, às vezes, muita areia para o caminhão de uma pessoa, outra pessoa tira de letra, né? Os efeitos do estresse podem ser diferentes para cada um, tá? Não necessariamente são proporcionais ao tamanho do problema, né? Os efeitos dependem dos recursos de cada pessoa para lidar com as situações. O estresse e a ansiedade podem ser causados por situações e acontecimentos externos ou pelos nossos próprios pensamentos. Se você agora parar para pensar nesse momento em alguma coisa ou em alguma situação em que você teve muita raiva, você reviver esse momento, separar, visualizar aquela cena, sentir novamente como você sentiu na ocasião, você pode trazer para você mesmo as mesmas reações que você teve na ocasião, tá? Da mesma forma, você pode imaginar uma situação que você se sentiu acolhido, cuidado, amparado, amado. Se você trouxer para a mente essa memória, tudo que você ouviu, com quem você estava, como que era a cena, o que você estava sentindo, o que você estava pensando, você traz para você toda aquela sensação e você traz para você toda aquela reação fisiológica daquele momento, né? A nossa atividade mental muda a nossa fisiologia. E agora vamos para quais são os mecanismos do estresse? Como que a gente funciona com situações de estresse? Imagina que você está andando numa floresta. Aí você vê no caminho uma coisa que parece que é lá uma cobra, né? Normalmente, em situações normais, tudo que a gente vê, o cérebro processa na área visual, aí depois ele faz uma integração com tudo que a gente já sabe, com tudo que a gente já aprendeu, que a gente já experienciou, tudo que está lá na nossa memória, e ele vai checar o que é. E aí ele classifica, identifica se o que a gente tem como registro na nossa memória, uma cobra, se encaixa ou não no rótulo do que a gente está vendo ali, né? Se aquilo é uma cobra, se aquilo é um galho, né? Mas quando é alguma coisa que pode ser uma ameaça, por exemplo, uma cobra, o cérebro não faz nada disso porque isso demora, leva tempo, né? A gente não vai ficar ali pensando, ah, será que é uma cobra? Deixa eu lembrar, no livro lá no colégio tinha uma foto desse jeito. Não, né? Porque se for mesmo uma cobra, ela já picou a gente, né? Então, em situações, sempre que o cérebro identifica algo que pode ser uma ameaça, ele como que liga um sinal de alarme, de emergência, e envia um aviso para o nosso corpo se preparar para se defender. É a famosa reação de luta ou de fuga, né? A gente começa uma cascata de reações fisiológicas que nos preparam para lutar ou fugir. A gente começa a aumentar a frequência cardíaca, vai mais oxigênio, a gente tensiona os músculos para estar pronto para correr ou para lutar. Tudo isso é para a gente se defender. E isso é muito importante, é um mecanismo maravilhoso que a gente tem, que garantiu que a gente sobrevivesse como espécie, né? Só que hoje em dia a gente não vive mais numa floresta, né? E a gente tem muitos outros acontecimentos que fazem disparar esse alarme e fazem nosso cérebro
funcionar nesse estado de emergência, né? Em situações normais, quando a gente tá lá na floresta, correndo de uma cobra, correndo de uma onça, depois de um tempo, a gente volta, todas as nossa fisiologia volta ao normal, como era antes, né? Mas hoje em dia as coisas acontecem diferente. Esse mesmo alarme acaba sendo deflagrado em situações como se a gente tem muita coisa para fazer, se a gente tem muito trânsito, se a gente vai chegar atrasado, se a gente está nervoso com o que a gente tem que falar, com o que a gente tem que fazer, se a gente tem medo de uma conversa difícil que a gente tem que ter, se a gente vai mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de casamento, se acontece alguma tragédia, se a gente perde alguém, e mesmo mudanças para melhor, tá? Nem sempre são coisas negativas, mas as mudanças em geral causam estresse. Então, nessas situações, o nosso cérebro identifica como uma ameaça mesmo, sabe? A gente tem a mesma ativação fisiológica que a gente tem se a gente tem uma onça querendo nos atacar. Qual que é o problema disso, né? O problema é que nesse momento a gente está funcionando em modo emergencial. Toda a nossa energia, todo o foco da nossa atenção está dirigido para nos defender, assim como a gente faz, como a gente vai correr da cobra, tá? Nesse momento a gente não pensa direito. É muito comum as pessoas dizerem: ah, eu nem pensei direito, eu fiquei nervoso, eu respondi qualquer coisa, eu nem sei o que eu falei. Ou eu falei sem pensar. Ou seja, a gente nessa situação não está em pleno uso das nossas capacidades mentais. Esses motivos que nos levam a essa reação de estresse pode acontecer com muita regularidade, o que causa o que a gente chama de estresse crônico. O problema do estresse crônico é que, diferente de quando a gente foge de uma cobra e logo tudo volta ao normal, a frequência cardíaca, a respiração, os músculos, os hormônios, aqui a gente não alivia nunca ou quase nunca. A gente vive tenso o tempo inteiro. Quem nunca teve ou conhece quem teve problemas de dor nas costas por tensão muscular, nas costas, na boca? E viver de modo emergencial traz ao longo do tempo consequências graves para a saúde física, que a gente já viu, né? Nós temos, portanto, que treinar formas de pisar no freio, de interromper essa cascata de reações fisiológicas relacionadas ao estresse. Evitar mesmo que se desencadeie essa reação de estresse. E você pode fazer isso a partir do treino de atenção. É por isso que é tão importante você fazer um treino mental. Ok? Então, o que fazer? Já que a neurociência mostra que a gente molda o nosso cérebro a todo tempo, nós podemos usar a neuroplasticidade a nosso favor, mudar o nosso estilo de vida, de modo a ajudar a fortalecer o nosso cérebro, fortalecer nossa saúde e o nosso bem-estar. A gente pode desenvolver as habilidades para a gente se adaptar ao estresse de modo mais efetivo. O que a gente considera como qualidade é, na verdade, habilidade, né? A gente pode treinar e desenvolver. Hoje, a gente sabe que a gente, então, mesmo em adulto, a gente está constantemente moldando o nosso cérebro. Seja qual for a idade, a partir de um treino mental, a gente pode mudar estruturalmente o nosso cérebro. E uma outra coisa que é muito importante, a gente sabe que bem-estar é uma habilidade. Assim como a gente aprende a tocar um instrumento, a gente pode também praticar, treinar
a nossa felicidade, tá? A prática repetida é um elemento chave aqui. E que treino mental é esse que eu estou falando? Hoje a gente sabe que, assim como os exercícios físicos, que a gente faz repetitivamente ao longo do tempo, eles trazem mudanças no nosso corpo, a atividade mental também, repetitiva no longo do tempo, também leva a alterações no nosso cérebro. E alterações duradouras que persistem ao longo do tempo. Quando a gente fala de treino mental, a gente está falando de mindfulness, tá? A definição mais simples e extremamente verdadeira de mindfulness é um treino de estar presente. A gente sabe que as nossas experiências da vida moderna mudam todos os nossos padrões de comportamento emocional e social por toda a vida, né? A gente sabe que a gente treinar mindfulness pode influenciar positivamente o nosso comportamento social e o nosso bem-estar. Isso está mais do que comprovado. Tem uma imensa quantidade de estudos recentes mostrando desde ação anti-inflamatória com a prática de mindfulness, resultados nas mais variadas esferas da vida, tá? E com mudanças que são que são muito rápidas, elas acontecem muito rapidamente, né? Inclusive diminuição da atrofia cerebral, que acontece naturalmente com a idade. É verdade, a prática de mindfulness ao longo do tempo tem um efeito de proteção contra o envelhecimento. E os efeitos benéficos do treino de mindfulness não são só para aqueles meditadores com anos e anos de experiência, não, tá? Só para ilustrar, já tem estudos, levantamentos com centenas de estudos. O Tang é uma pessoa que fez um levantamento de 400 estudos e ele viu o que era consistente em todos eles, né? E de modo consistente, todos os estudos mostram que existe um melhor controle da atenção, uma melhor capacidade de regular as emoções e o modo como a gente se vê, como que a gente se percebe e percebe as situações, tá? E pessoas assim como eu e você, depois de 8 semanas, mostram uma diminuição da espessura de uma região no cérebro, que é a amígdala, que processa as emoções, que é o nosso radar de estresse, né? Existem algumas práticas que podem melhorar a nossa habilidade de empatia. Existem os resultados que são a curto prazo. Em geral, na segunda semana de prática, a gente acostuma ouvir das pessoas com frequência que as pessoas dormem melhor, e com mais algumas semanas eu costumo ouvir que as pessoas fazem comentários do tipo: nossa, eu respondi com tanta tranquilidade, numa boa, uma situação que um tempo atrás eu teria ficado completamente fora de prumo, eu consegui lidar calmamente com situações que antes me causavam muita ansiedade, né? Com o treino, a gente passa a criar um espaço entre a situação e a nossa resposta. É como se agora eu posso me manter inteira, com toda a minha capacidade mental. Eu posso responder com mais propriedade, posso ser mais assertivo. E olha, tem estudos mostrando que 7 minutos de prática de um tipo de meditação mostrou ser suficiente para que os participantes começassem já a dizer que se sentem melhor, né? E um senso de conexão social maior, né? Mas os benefícios se mostram dose dependentes. O que é isso? São aumentados à medida que o tempo de prática vai aumentando, tá? Os medicadores com
muitas horas acumuladas de prática mostram os mesmos benefícios, mas de modo mais robusto, né? E além disso, se vê com muita clareza o fortalecimento de algumas regiões envolvidas no gerenciamento das emoções, redução no nível de cortisol, maior habilidade de atenção seletiva, maior capacidade de sustentação da atenção, menos distrabilidade, maior prontidão para estímulos novos, e a gente vê pelos indicadores cerebrais e hormonais que indicam menor atividade inflamatória e menor reatividade ao estresse. Tá? A gente tem agora uma revelação também muito surpreendente num estudo bem recente, né? Bastante recente, um estudo que foi muito bem feito, sabe? Que fizeram estimativas de idade cronológica. E eles viram que aos 50 anos de idade, teve um grupo de meditadores, que eram meditadores experientes, eles tinham um cérebro que era, em média, 7 anos e meio mais jovem, né? Parece que tem uma diminuição mesmo no ritmo do envelhecimento. Tem estudos que mostram que 6 dias de intervenção com mindfulness já são suficientes para mudar o modo como a pessoa experiencia o estresse. E isso se mantém pelas semanas seguintes. Teve um estudo que é super importante, tá? Que foi recente agora, em 2018, finalzinho de dezembro de 2018. Ele mostrou que nem todas as práticas são iguais. Tem práticas de mindfulness que são mais eficientes para a redução de estresse, tá? E são essas que eu costumo praticar com os meus alunos com maior frequência, são as que eu me dedico mais. E a gente sabe que são as pequenas ações. Na neurociência tem uma coisa que a gente chama de a lei das pequenas coisas. O Rick Hanson que fala disso, um neurocientista que escreveu O Cérebro de Buda. E que ele mostra como as ações pequenas, de modo repetitivo e constante, geram grandes mudanças. Então, são as pequenas mudanças. É começar a prestar atenção para onde a gente está focando a nossa atenção. Para começar a prestar atenção, a gente vai treinando a perceber quais são os nossos pensamentos. A saber o que a gente está pensando, a saber e poder escolher aonde a gente vai focar a nossa atenção. Isso é extremamente importante e não vai dar tempo da gente detalhar isso muito, mas esse treino é o que traz todas as mudanças e os benefícios de mindfulness. E quando a gente fala em mindfulness, a gente normalmente, o que muita gente faz para lidar com o estresse simplesmente se informar, ter informações, né, intelectuais, informações lógicas, e só ter um monte de informação não muda nada. Para ter transformação é preciso ter ação. Existem 2 tipos de aprendizado: é o aprendizado só intelectual, racional, e existe o aprendizado experiencial. Quando a gente fala de mindfulness, a gente fala de experiência. E é essa experiência que traz a transformação. É como se a gente fosse aprender a nadar, a gente não pode aprender a nadar só lendo alguma coisa. A gente tem que fazer, a gente tem que mergulhar. Tá? Então, quando a gente fala de mindfulness, a gente está falando de ação. E eu vou agora pedir para a gente fazer uma atividade que é extremamente importante e é a base para ver qualquer transformação. Se você não tem ainda um lápis
e uma caneta, um papel para anotar, eu vou sugerir que você pause aqui essa gravação e volte daqui a pouquinho com um papel e uma caneta, ok? Vamos lá. Eu vou pedir para você escrever, e aí escrever é super importante, não só pensar, tá? Porque escrever que faz com que você use outras áreas do cérebro, integre melhor e seja muito mais poderoso o exercício, tá bom? Eu vou pedir para você escrever de 0 a 5 como tá a sua vida, tá? 0, terrível. 5, maravilhoso, tá? Como está a sua vida na esfera pessoal, no âmbito profissional, na área familiar, na área social, nos seus relacionamentos, na sua saúde física, na sua saúde financeira, tá bom? Então, eu vou pedir para você pausar aqui. É super importante você fazer essa atividade. E aí, depois, você volta aqui e a gente continua. Porque eu realmente quero que você tenha um gostinho da prática, tá? Que você já saia daqui com alguma diferença na tua vida. Pronto? Vamos para a próxima? Então, vamos lá. Eu vou pedir para você escrever quais são os maiores estressores na tua vida atualmente. O que te causa estresse? O que te tira do sério, tá? Lembrando que podem ser situações que acontecem na vida de todos nós, ou alguma coisa trágica, ou algum problema que você esteja enfrentando, em qualquer que seja a esfera da tua vida. Pode ser uma doença, uma tragédia, pode ser coisa boa também, né? Uma promoção, uma mudança, se você vai casar ou se você vai se separar, mudanças causam o estresse, tá? E também pensa em situações que são situações crônicas, tá? Situações que a gente acaba tendo que enfrentar no dia a dia. Situações com que a gente tem que conviver. Seja trânsito, seja o convívio com situações ou pessoas que você tem que lidar no dia a dia e que te causam estresse, tá bom? Então, vamos lá. Pausa aqui, escreve, usa essa oportunidade realmente para refletir e volta aqui que a gente continua. Pronto? Vamos para a próxima. Como você vem lidando com essas situações que te causam estresse? Ou como você não vem lidando? Quais são os seus modos? Eu encorajo você fortemente a parar e pensar mesmo, refletir quais são os seus modos habituais de lidar com essas situações que você vem enfrentando. Pronto? Próxima! E como seria a sua vida se você soubesse, tivesse como lidar de forma diferente com os problemas que você vem enfrentando? Vamos lá, pausa aqui, escreve de coração, se entrega e depois volta, ok? Pronto? Podemos seguir? Então, como que tá a sua vida? O que eu quero te dizer é que se você respondeu ok para algum desses itens, eu quero te dizer uma coisa. Grande parte das pessoas se contenta com um 3, né? Com ok. Mas o que eu quero te dizer é que ok não é suficiente. Pode ser melhor, você pode ser melhor. Se você diz ok,
é porque você ou não vê formas de ser melhor, ou que você não acha que merece melhor. Você acha que talvez não vale a pena para se esforçar por nada melhor, que a tua vida não merece mais, ou porque você não acha que você consegue algo melhor, porque você não vê outra saída. E como que as pessoas, em geral, reagem aos problemas? A gente tenta afastar, a gente tenta não pensar neles, ou a gente tenta ir para o outro lado, pensar em outras coisas, deixar de lado ou enfiar por baixo do tapete. E a gente só consegue transformar as situações quando a gente consegue enfrentar os problemas. E eu posso te ajudar a estar junto para a gente colocar uma lanterna e mudar o modo como você lida com os seus estressores, tá bom? E foi para isso que eu criei o PGE. O PGE é o Programa de Gerenciamento de Estresse, ou como as pessoas estão chamando, o poder do gerenciamento do estresse. Como que é o PGE? O PGE tem 5 módulos, é um programa totalmente online. O primeiro módulo é feito todo porque eu acho que tem que fazer sentido para você, você tem que ter clareza do que você precisa e como você pode mudar, firmar mesmo a intenção de quais são as habilidades que você vai desenvolver, como que você quer que seja para você. Então, você vai elaborar tudo isso no primeiro módulo, tá? Eu vou te guiar em exercício para extrair de você o sentido, para que você possa se comprometer a tirar o seu melhor. Muitas vezes a gente não tira o nosso melhor, não porque a gente não consegue ou porque falta vontade, mas simplesmente porque a gente fica meio perdido. E aqui você vai ter clareza do que você está no lugar certo e do que o programa vai trazer para você, para o que você precisa desenvolver na tua vida, tá? Depois, no módulo 2, você vai experienciar o treino mental, propriamente dito. Você vai poder desenvolver foco, você vai desenvolver presença, estar ali com as rédeas da tua vida, você vai receber as práticas guiadas que você vai ter sempre com você para poder usar quando você precisar. E você vai saber os macetes, o porquê a maioria das pessoas para por aí, desiste, não vai para frente. Você vai poder seguir mesmo, porque você vai conhecer o sentido das práticas de mindfulness. Você vai realmente ver o porquê que as pessoas falam: ah, meditar não é para mim, porque eu penso muito. Você vai saber que não é nada disso. Você vai usar todos os pensamentos, as distrações para treinar a atenção. No módulo 3, você vai conhecer o seu estresse, dominar as situações, criar esse espaço para poder mudar o curso da sua reação. Eu vou te guiar numa prática para você ter com você sempre que você precisar. Uma prática que pode levar 6 segundos, se você não tiver tempo, mas é justamente para usar naquele momento em que você mais precisa desse espaço, no calor das situações. Você vai ver como a superação dos obstáculos, a resiliência, que é a capacidade de se adaptar às dificuldades da vida, é um músculo que você vai pouco a pouco desenvolvendo. No módulo 4, nós vamos explorar o treino da atenção, que vai possibilitar que você tenha a todo momento clareza das suas prioridades, do que é realmente importante na sua vida, para você fazer as escolhas alinhadas ao que é o mais importante. E ter um outro nível de resultado nas suas ações, nos seus relacionamentos, no trabalho, na sua família. Você vai ver que a capacidade de criar, de inovar, de encontrar soluções novas para os problemas antigos, vai para um outro nível quando você tem em você desenvolvido esse espaço de liberdade. E no módulo 5, nós vamos ver como você pode viver em alta performance, como ter constantemente, de modo sustentável,
motivação para ir sempre em frente, para ir além, para ser o seu melhor. Não é uma motivação momentânea que a gente está falando, nós estamos falando não de uma empolgação fugaz, mas sim de desenvolver as bases para ter sempre o que te impulsiona para a ação e para o sucesso em tudo o que você for fazer. E além de fazer o teste de estresse percebido antes do programa, você vai fazer também ele novamente ao terminar o programa. Eu vou disponibilizar no fim do último módulo novamente o link para teste. E se você fizer todas as atividades, seguir todo o programa, você pode se surpreender com o resultado. Os cursos simplesmente de Mindfulness tem no mundo todo, não só aqui no Brasil, só 1/3 das pessoas que seguem depois de um ano, seguem com as práticas. Então, aqui, diferente de simplesmente aprender alguma coisa que vai ficar esquecido, eu procurei fazer de tudo para que a gente possa ir junto, para que você vai ter o passo a passo, com base, para fazer as mudanças sólidas e definitivas. Você vai poder voltar todo o conteúdo várias vezes, se você precisar, ele vai estar ali para você, por 2 anos. Então, você vai ter o programa PGE completo, Programa de Gerenciamento de Estresse. Ele tem 5 módulos, com todos os exercícios, com as práticas guiadas, que você vai ter acesso sempre que você precisar e voltar. Você vai ter o teste de estresse percebido, que você faz antes e você faz depois do programa. E eu preparei uma série de vantagens para você que está aqui e que ficou até agora. E como bônus extra, as pessoas dizem que eu exagero, mas eu realmente não quero que você deixe em brancas nuvens, eu quero mesmo que você tenha uma experiência completa, que seja uma mudança importante na sua vida. A gratidão está em todas as listas de rotina diária e, de fato, tem estudos, em particular, da Sonja Lyubomirsky, que é pesquisadora da Califórnia. Ela estuda há décadas quais são os fatores para a felicidade, bem-estar, e gratidão é, de fato, um fator importante. Mas eu não quero que você faça só porque falam, eu quero que faça muito sentido para você, tá? Então, eu resolvi acrescentar no programa de gerenciamento de estresse um workshop que é sobre gratidão e saúde. Nele você vai ter os exercícios, vai poder construir de fato um modo de vida que você vai ver que vai transformar o teu modo de ver as coisas, de se colocar nas situações. Eu tenho muito carinho por esse workshop. Eu vou te dar que vai junto com o PGE. E eu quero que você mude mesmo seus hábitos, tá? Que faça parte da tua vida, que não seja uma coisa que você aprendeu um dia e deixa lá de lado. Então, eu vou te dar uma coisa a mais. Eu compilei uma lista grande de práticas, que são práticas aplicadas, que são práticas para você usar em vários momentos da sua vida. Você vai ver lá que tem meditações e tem reflexões de mindfulness para dormir melhor, para te trazer paz interior, para momentos de intensa ansiedade e muito mais. Você vai poder escolher aquilo que você estiver precisando no momento e é só dar o play e sempre que você precisar, tá? É como se fosse tua Netflix de mindfulness, tá? Para você usar mesmo no teu dia a dia, ok? Isso vai junto com o teu programa PGE. E tem uma coisa que é muito especial, que é muito precioso para as pessoas que estão aqui. A gente vai ter um encontro ao vivo, onde a gente vai praticar junto. Vai poder
ter uma experiência que é muito rara. A gente pode compartilhar as experiências. Isso é muito rico, é muita troca, é muito crescimento, é uma festa mesmo. E por falar em troca, você vai ter uma comunidade junto com você, porque a gente sabe que a gente vai muito mais longe juntos. E a gente vai ter essa comunidade que vai estar com você, que vai estar junta no WhatsApp para trocas. E aqui tem um bônus que é realmente especial, que eu resolvi oferecer exclusivamente para as pessoas que ficaram até aqui nessa aula. Tá? Eu atendo há 30 anos em consultório. Eu sei a riqueza e a diferença que faz essa experiência individual. Então, eu resolvi acrescentar aqui para você uma sessão individual que no final do programa nós vamos agendar uma sessão de 45 minutos online, só eu e você, totalmente personalizada para a gente traçar o seu caminho, tá? Isso realmente é algo que tem vagas limitadas mesmo, porque tem que caber nos meus horários disponíveis. Então, eu sugiro que você aproveite essa oportunidade, porque eu não costumo mesmo oferecer isso tudo, sair por aí oferecendo, muito menos horários individuais meus, né? O meu tempo é muito precioso e é limitado, como de todos nós, né? Então, você vai ter tudo isso. Eu quis realmente de coração oferecer isso para você, porque eu quis causar que você tenha uma transformação completa mesmo, sabe? Que não seja um programa que você faça e deixa lá esquecido, tá? E você pode oferecer ou experimentar por uma semana, tá? Com garantia incondicional. O que quer dizer isso? Simplesmente você, se você achar que não é para você, não gostou, você me manda um e-mail dizendo que você desistiu da compra sem que seja necessária nenhuma justificativa. E ok, nós continuamos amigos, ok? E isso realmente, essas condições todas são só para as pessoas que assistem essa aula que tem isso, tá? Você não vai ver aqui vai ter um valor especial para o PGE e, além disso, você vai ter todos esses bônus, tá? Isso você não vai ter em nenhum outro lugar. Você vai poder, sim, se você quiser entrar lá no meu site e comprar o programa, mas vai ser com o valor integral e vai ser sem receber todos esses bônus e sem as práticas aplicadas, tá? Eu sempre tive muita dificuldade em definir o valor do PGE, porque é difícil mesmo a gente avaliar qual que é o valor que tem na tua vida tomar decisões erradas. Qual é o custo disso, né? Pode ser incomensurável mesmo, né? E qual é o valor de viver em paz, né? Mas, de qualquer forma, só o programa de gerenciamento de estresse custa R$ 998, tá? Isso lá no site, mas para você vai custar menos, bem menos. Só o workshop de gratidão que eu estou te dando de bônus custa R$ 197, mas você ganha ele de graça. As 20 práticas aplicadas, que são as práticas guiadas de mindfulness para todas as mais variadas situações da vida, para você usar mesmo quando você precisar, custa normalmente R$ 497, para você vai sair gratuito. E o nosso encontro com todo mundo ao vivo também vai sair gratuito, ok? E a minha sessão online, que eu vou deixar incluído também, tá? Só a sessão individual, eu e você. Algumas coisas, se você for lá no site agora, você vai encontrar lá, outras você não vai encontrar, não estão disponíveis, só aqui. Outras dá para você adquirir individualmente. E o valor total de tudo isso sairia R$ 2.392 se você fosse comprar tudo isso separado, o que você achar, né? Mas aqui
para as pessoas que assistem essa aula, sai por 12 de R$ 68, que sai menos do que a conta de um celular por mês, bem menos, ou à vista 698. Eu realmente fiz isso de coração, coloquei tudo o que pode haver para te ajudar da melhor forma possível. Se eu fosse você, eu me inscreveria. O que você tem a fazer é clicar nesse botão que tem aqui na tela. Enquanto ele aparecer aqui, se tem o botão, essa oferta está de pé, tá bom? Depois, acabou. Só que para as pessoas que assistiram essa aula, tem essas condições, você não vai ver esse botão que leva para esse valor com esses bônus em nenhum outro lugar, tá? E assim que você clicar, a Hotmart, que é a maior plataforma de treinamento online, é a mais segura, ela vai processar e vai te enviar imediatamente um e-mail de confirmação e o seu link de acesso, onde você vai ter uma senha sua exclusiva, vai poder acessar imediatamente o programa e todos os recursos, tá? Eu espero de coração que você aproveite essa oportunidade que eu te ofereço mesmo com muito carinho e com todo o meu empenho para te ajudar de fato, para que seja algo que mude a tua vida. Eu, sinceramente, não sei dizer exatamente quanto tempo essas condições vão estar disponíveis, principalmente esse atendimento individual, essa sessão online individual, que realmente tem uma limitação de tempo, e logo, com certeza, tudo volta ao normal. Então, eu sugiro mesmo que você aproveite essa oportunidade. Eu realmente espero te encontrar lá. Você sabe que é muito verdade essa frase que diz que o melhor momento para mudar a tua vida foi há 20 anos. E o segundo melhor momento é já, né? Então, a gente realmente não pode perder mais tempo de vida. Não tem como você mudar fazendo o mesmo, repetindo os mesmos padrões. Então, eu realmente aprendi isso da pior maneira possível, mas hoje eu tenho muito claro que ninguém tem tempo para perder de vida, né? A gente pode fazer transformações gigantescas, às vezes não nas circunstâncias, mas no nosso modo de lidar, e a gente pode viver bem melhor, como a gente viu, essa transformação pode ser gigantesca, mas ela se dá a partir de ações pequenas. E essa realmente eu espero que você aproveite essa oportunidade de começar a fazer mudanças substanciais no teu modo de viver, que você possa viver de fato muito melhor, de forma muito mais plena e muito mais feliz. Eu desejo de coração que você aproveite essa oportunidade, tá? Clica aqui e eu espero te ver lá do outro lado, tá bom? Enquanto essa tela estiver aqui, vou aguardar mais 2 minutinhos para as pessoas irem poder entrar, tá? Quando eu desligar, essa oportunidade acaba, tá bom? Então, vou deixar aqui mais alguns minutos para as pessoas que ainda querem se inscrever, que estão aqui se inscrevendo. E tem gente aqui que está entrando na comunidade PGE. Para as pessoas que estão entrando agora, olha só, sejam muito, muito bem-vindos. Vamos juntos nessa nova fase da tua vida. A gente se encontra lá do outro lado. Mas 1 minutinho aqui no ar para dar oportunidade para quem quer entrar. Eu realmente espero te ver em breve. Um grande abraço.